Noticiário Miojo de novembro. Fim da tarifa de 40% de Trump em vários produtos brasileiros. Principalmente carne, que deve ter careado bem nesse dia de ação de graças. Café, chá e derivados para não lascar o Starbucks. Fertilizantes, porque a taxa de natalidade global tá caindo. Produtos processados, se pá, porque Trump deve ter achado que se tratava de vítimas de advogados trabalhistas. Vegetais e carnes de boi, porque bolsonaristas hoje em dia são produtos de baixa cotação. E frutas, se pá, porque é bom de chupar. Trump também deve ter abaixado a tarifa para poder adquirir uma caixa de graciovos, que segundo a própria Graciane Barbosa, são os mesmos ovos, só que mais graciosos. O que seriam mais graciosos? Mais sensíveis, talvez? Só botando na boca para descobrir. Talvez tenha rolado uma decepção com Trump quando ele descobriu que os graciovos eram na verdade uma jogada de marketing do Canva. Genial, por sinal. Outro momento protagonizado por Trump esse mês foi o perdão presidencial que ele cedeu nesse dia de ação de graças a um peru, deixando implícito ao mundo que ele geralmente não perdoa. Mas perdão presidencial não é para qualquer animal. Bolsonaro foi preso depois de tentar violar a tornozeleira eletrônica com uma solda, como se ela não fosse eletrônica. No mesmo dia, seu filho Flávio Bolsonaro, ou o lobo do piquenique do pica-pau, se você preferir, convocava uma vigília na porta da casa onde o pai estava. Coincidências da vida. A prisão rolou no dia 22 de novembro, coincidentemente no aniversário de Maria do Rosário. Ai, nossa, que informação inútil. Qual o nome do canal? Além dele, foram presos o Almirante Garnier, sim, tinha um cara que era almirante e decidiu largar isso pra virar coadjuvante do exército de Brancaleone em versão tropical. Paulo Sérgio Nogueira, ex-sargento pincel da República, e Augusto Heleno, que alegou possuir Alzheimer com progressão de demência desde 2018. Ou seja, segundo ele, tivemos um chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República demente durante 4 anos, o que deixava ele em perfeita sintonia com o próprio presidente. Em protesto à prisão de Bozo, apareceram na internet manifestações de apoio ao decadente. Os que mais se destacaram foram esse cumprimento entre 3 aleatórios na frente da casa onde o Bozo tava e na frente das câmeras, mas não na frente do próprio Bozo, porque não precisa, né? Um cara que foi pro acostamento de uma rodovia vestindo o uniforme tradicional de gado, que é basicamente uma camisa de seleção, só que acorrentado, manchado de sangue e em uma privada, tal qual o dejeto de alguém com hemorroida, mas não era uma referência a um dejeto do próprio Bozo, visto que ele estava numa privada e não dentro de um saco. Além de um clipe do artista Mário Frias cantando uma música com arranjo de inteligência artificial, com voz de inteligência artificial e letra de inteligência artificial, o que pode não ser o caso, visto que ele em si sempre foi artificial. Em um clipe de 4 minutos, onde ele faz caras e bocas tal qual um Backstreet Boy de Osasco, nada contra Osasco, os pombos daí com ketchup é uma delícia. Clipe feito em tempo recorde, levando em conta o dia que o Bozo foi preso e o dia que foi solto o clipe. E sobre os Backstreet Boys, eis uma foto do grupo postada pelo próprio Mário Frias. A formação atual é ele, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, ou o maquiador uruguaio da Michelle, ou um filho dos dois. Não sei, tô confuso. Outro momento de extrema arte esse mês foi a intervenção de Luísa Mel na COP30, que se pintou de avatar que caiu de moto e depois saiu ralando na grama. A ideia era ser o planeta Terra, mas vamos nos atentar ao que a imagem nos diz. E no fundo da foto, um garfão aleatório. O plano era pedir para todo mundo virar vegano, como indica a placa. Comer animais alimenta o fogo, por favor, seja vegano. Talvez essa frase, na verdade, tenha sido uma profecia, visto que foi após o horário de almoço, no dia 20, que houve um incêndio dentro de um pavilhão da COP30. Mas o que é a COP30? COPs são as conferências da ONU sobre mudanças climáticas, e essa COP foi a 30ª. Ela aconteceu em Belém, capital do estado do Barbalhistão. A COP foi organizada por uma parte da ONU, pelo governo federal, tocada pelo Lula, pelo governo estadual, tocada pelo Helder Barbalho, e pela prefeitura de Belém, tocada pelo Igor Normando, que é
primo do Helder Barbalho e também filiado ao MDB, o Movimento dos Barbalho. A ideia da COP é colar vários representantes de vários países para ficar falando do que fez ou não fez para evitar a poluição do planeta. E é nessa COP que rola um motherfucking incêndio. Ou, como diria o chanceler alemão Friedrich Merz, um verdammten incêndio. Isso se ele não tivesse voltado mais cedo para a Alemanha depois de falar mal do barbalistão. Ele disse que ele e o resto da comitiva alemã ficaram felizes e aliviados por terem voltado à Alemanha. Assim como dias depois ele disse que não achou um pão decente em Luanda, Angola. O cara cumprindo a tradição de humilhar anfitriões desde 2014. Pelo menos ele largou a tradição alemã antiga de invadir sem pedir o território dos anfitriões antes de humilhá-los. Ele pelo menos, né, tá sendo convidado. Tudo bem também que o carbono produzido pelo incêndio não se compara com o produzido pelos geradores a diesel que mantiveram o evento. Mas pega bem mal essas imagens, né? Outras imagens que tivemos da COP30 foi de manifestações indígenas por demarcação de terras, algo que é tradição desde o século XIX, e repressão à manifestação indígena, o que já é tradição desde o século XVI. A COP30, no final das contas, pode não ter pego tão bem assim, mas outras medidas podem pegar. Lula anunciou dia 30 isenção de imposto de renda para quem ganha menos que R$5.000 e redução para quem ganha até 7.350. Para quem ganha mais que isso, também há redução de imposto. Basta se mudar para o Paraguai. Já dia 29 de novembro nos proporcionou uma notícia ruim e uma maravilhosa. A ruim é que o Flamengo é campeão da Libertadores. A maravilhosa é que o Palmeiras é vice. Esse foi o segundo grande deu a lógica do dia. O primeiro foi o modo de desenlace de um relacionamento do Calvo do Campari. E mesmo sendo palco da final da Libertadores, o estádio de Lima não ganhou o posto de estádio mais animado do mês. O troféu ficou com o Mineirão, depois que o governador Romeu Zema quis meter 30 mil adolescentes dentro do estádio para ter um aulão com IA só para bater recorde no Guinness Book. E talvez pensar no modelo futuro de educação sem precisar contratar professor. E em poucos minutos o Mineirão virou um palco de guerra púbere. E, analisando a ideia, há fatores que indicam que o Zema conseguiu sim realizar o seu desejo com êxito. Eu quero me drogar. E não foi só a ideia merda que brotou de Minas esse mês. Além de um time merda que perdeu a final da Copa Sula Miranda, brotou também Daniel Vorcaro e o escândalo do Banco Master. Resumindo, esse cara era dono de um banco ferrado, mas era um cara com muitos contatos, inclusive na política, e ele tentou usar seus contatos para empurrar a venda do seu banco para um banco público, o Banco BRB de Brasília, que inclusive está na camisa do Flamengo, campeão da Libertadores. O Daniel Vorcaro chegou a ser preso, já quase saindo do país, mas já foi solto e tá com tornozeleira. Tem outros detalhes desse caso, mas como eu não sou a pessoa mais influente para estar nos lugares certos nas horas certas para descobrir melhor o caso, decidi chamar o especialista que está nesse momento nas mesas de negociação dessa galera para contar pra gente quem era esse cara. Tá na escuta, especialista? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo aí? Ok, eu tô ouvindo. Quem é Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro é um empresário brasileiro de alto QI. Daniel Vorcaro é um cara de BH, neto de um pastor da igreja da Ruinha, aquela da família Valadão e do Nicolas Ferreira. O pai dele ficou rico no setor imobiliário e de planos de saúde e deu muita grana pra Lagoinha. Já que ele curte música, graças ao seu QI, ele chegou a ganhar um programa musical da TV da Lagoinha. Ele se formou em economia e sempre trabalhou na área, gerenciando empresas do pai. O pai do Daniel se chama Henrique Vorcaro, mas se você precisar o nome dele, talvez encontre um caso recente de um pai de santo com esse nome acusado de abuso, lá em BH, mas não é esse cara, é outro cara. Inclusive,
Inclusive, esse cara e o Henrique e o Daniel são primos, mas o Daniel não tem nada a ver com isso. Além disso, Daniel Volcaro conseguiu multiplicar bem o patrimônio comprando um banco em 2018 e fazendo o patrimônio líquido saltar de 200 milhões para 4,7 bilhões. Enquanto a carteira de crédito avançou de 1,4 bilhão para mais de 40 bilhões. Ele fez isso vendendo CDB, certificação de depósito bancário, um tipo de investimento de renda fixa. Um tipo de investimento de renda fixa que você empresta dinheiro para um banco e em troca recebe o valor com juros, pagando uma taxa de retorno impraticável, ou seja, emissão de título de crédito sem lastro, e dizendo que se garantia no FGC, o Fundo de Garantia de Crédito. E no fim das contas, esse será o maior resgate do FGC que ele terá que fazer na história do Brasil, de 41 bilhões. Volcaro vivia viajando, ele tem 3 jatos, e chegou a fazer uma festa de debutante da filha com a Loki, Dennis DJ e The Chainsmokers. E chegou a integrar o grupo de investidores da SAF do Atlético Mineiro. E quais são as ligações políticas dele? Na política, o Volcaro tem como aliado o político Ciro Nogueira do PP, senador e ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, o Rueda, presidente da União Brasil, o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, e do MDB, e o Hugo Mota, o atual presidente da Câmara, que é do Republicanos. Henrique Meirelles, Ricardo Lewandowski e o Guido Mantega foram consultores do Banco Master. O escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes trabalha para o Banco Master. E o Guido Mantega já mediou o encontro do Volcaro com o Lula. É um belo QI. Além disso, a irmã dele é pastora e é casada com nada mais, nada menos que o Fabiano Zettel. Ok, e quem é esse Fabiano Zettel? A Fabiano Zettel é empresário e pastor da Igreja Bola de Neve, lá de Minas Gerais, que foi o principal doador da campanha do Tarcísio aqui em São Paulo em 2022. Inclusive, o Rueda e o Ciro Nogueira são os principais articuladores de uma provável campanha do Tarcísio da presidência em 2026. E testemunhar eles articulando está sendo perturbador, inclusive. Zettel também foi um dos maiores doadores na campanha do Bolsonaro em 2022. Ele também é um empresário de sucesso, tem sido diretor de firmas como a Super Empreendimentos, que é dona da própria casa do Volcaro lá em Brasília, e que tem o seu capital administrado pela Reage Investimentos, empresa que foi alvo de operações da PF para pegar infiltrações do primeiro Ciro Nogueirista da capital, lá na Faria Lima. Aquela operação Carbono Oculto, que envolvia a posse de gasolina, sei que você lembra. Inclusive, segundo o Globo, tanto o Beto Louco quanto o Primo devem fazer a delação. Inclusive, também, segundo a Folha, mais da metade dos fundos declarados pelo Banco Master são gerenciados por 2 firmas de gestão de investimentos investigadas pela Polícia Federal como fundo de investimentos com ligação com o primeiro Ciro Nogueirista da capital.
Mas voltando ao Zettel, ele também tem um fundo de investimentos chamado Moria Asset, que é um fundo de investimentos que trabalha com empresas ligadas ao bem-estar e bem-viver. Tem mais fofoca sobre o caso? Tem um cara que foi CEO e era sócio do Banco Master, chamado Augusto Lima. Ele era próximo de uma galera do PT da Bahia, do Jacques Wagner, do Jerônimo Rodrigues e do Rui Costa. Além de ser marido da Flávia Pérez, que foi a ministra-chefe da Secretaria do Governo do Brasil, no governo Bolsonaro. Ou seja, era a pessoa que lidava com relações institucionais ligada à articulação política do governo. Essa Flávia Pérez é a ex do José Roberto Arruda, que teve a honra de ser o primeiro governador da história do Brasil a ser preso enquanto era governador por conta de corrupção. Ela que parece ter aumentado o QI de Daniel Vorcaro, pondo ele em ligação com o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira atuou para barrar uma CPMI que investigaria a venda do Banco Master no começo do ano, e ele conseguiu. Além de, no ano passado, ter tentado fazer uma emenda na PEC que dava autonomia para o Banco Central, aumentando de 250 mil para 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, para as aplicações financeiras como o CDB, que é o produto principal do Banco Master. Mas o contato que facilitou pro Vorcaro foi o Rueda, que já deixou ele em contato com o Ibanez Rocha e com a Celina Leão, governador e vice do Distrito Federal, que já tinham botado o flamenguista Paulo Henrique Costa para agilizar a compra desse pepino em forma de banco pelo BRB, que é o Banco de Brasília, ou seja, com dinheiro público. E sobre a soltura de Vorcaro, falaram aqui, pelo menos no vídeo, que a juíza que mudou de ideia e soltou ele com tornozeleira já tinha sido defendida por um dos advogados do Vorcaro 15 anos atrás, mais ou menos, por 5 crimes, sendo um deles gestão fraudulenta, o crime que o Vorcaro está sendo acusado agora. E é mais ou menos isso. Por aqui está sendo isso. Qualquer coisa eu posso voltar diretamente daqui da mesa de reuniões do Centrão. Ok, obrigado. Mais informações pode chamar. E não esquece de tomar o PrEP. É só chamar. Salve pro Lô Borges, pro Jardim Macalé, pro Jimmy Cliff e pro Lorenzo Buffon. E até dezembro.